Hoje eu vim aqui comentar a respeito de um trecho, tá, do debate da Jamile e do Felipe contra duas feministas. E esse trecho, embora seja muito curto, eu acho que ele é muito impactante, tá? Porque a gente consegue extrair ali da fala dessa mulher uma série de coisas que revelam o verdadeiro caráter do feminismo, tá? Vamos dar o play e a gente vai comentando. O que os masculinistas querem que você acredite é que a culpa dos problemas que os homens sofrem hoje é das mulheres, quando na verdade é de um sistema que retira a autoestima dos homens, que diz que porque ele ter testosterona, ele tem que ser o provedor da casa e, portanto, se ele falha nisso, o que na verdade é uma falha do sistema, então ele é um homem que não tem que ter autoestima nenhuma e muitas vezes ele chega em casa e desconta isso sobre a mulher. O que a gente tá dizendo aqui é que a gente quer que esse homem e essa mulher da classe trabalhadora não se revoltem um com o outro, se revoltem contra o sistema. E por isso o feminismo é importante, pra ver se a gente abre os olhos de gente que cria falsos espantalhos como o Felipe. Então a pergunta é, qual é o homem que vocês defendem? Antes dele falar qual que é o homem que ele defende, a gente tem que lembrar que o feminismo não criou todas essas aberrações que a gente vê hoje em dia. A descartabilidade da figura masculina, o fato do homem não ser provedor e não ter valor, isso não foi realmente criado pelo feminismo, isso é verdade. Todavia, quem já assistiu o clássico The Red Pill, né, eu acho que esse documentário ele foi um marco na guinada antifeminista que a gente tem observado nos últimos tempos. Um dos ativistas lá fala que o feminismo realmente não é culpado por tudo isso que nós, ativistas dos direitos dos homens, temos reclamado. Só que o que o feminismo fez? Tá? E por que ele é pior? Porque é bem melhor um inimigo declarado do que um inimigo que se posa de amigo. O feminismo dissolveu todos os papéis de gênero relativos à mulher, enquanto luta para manter obrigações masculinas que são obsoletas. Essa é a verdade. Então o feminismo, embora se apresente como uma corrente libertadora, que libertaria tanto homens e mulheres dos seus papéis de gênero e daquilo que alguns considerariam um fardo, na prática não é isso que ele faz. Hoje ele é claramente um movimento supremacista radical que busca privilégio para mulheres em detrimento dos homens em sua maioria. E também persegue mulheres que não estão dentro do seu espectro político. Então o movimento feminista é hoje claramente um movimento em busca de supremacia. Vamos ver o que ele falou aqui sobre qual é o tipo de homem que ele defende? Vamos lá, vou responder pra você. Todos os homens, filha. Inocentes. Eu não sou sua filha, não. Todos os homens, minha querida filha. Todos os... Eu falo como eu quiser, filha. Meu Falo pai como é eu bem quiser. melhor do que você, Não tem um homem problema. negro, muito trabalhador, caminhoneiro. Ótimo, sem problema nenhum. Olha só o que ela falou aqui. No início do vídeo ela fala que não quer semear divisão, né? Justamente aquele tipo de feminista que compra as pautas do neomarxismo, da pirâmide de opressão, que joga brancos contra negros, homens contra mulheres, gays contra heterossexuais e assim por diante, né? Com suas novas classificações que brotam a cada dia. E aqui ela fala, né, que o pai dela é muito melhor do que o Dr. Felipe. Por quê? Porque ele era um homem negro, caminhoneiro, né? Não porque ele era um caminhoneiro trabalhador, porque aí estamos falando de mérito, de virtude. Mas ela cita a cor da pele. O mesmo tipo de pessoa que há um minuto atrás, tá? Há um minuto, falou que não gosta de segregacionismo e divisão. E digo mais, se é um homem branco, de olhos claros, falando para uma feminista, né, de pele mais escura, que o meu pai é muito melhor do que o seu porque ele era branco, ele seria investigado por crime de racismo. Então a gente vê a hipocrisia, né, do sistema real, que é o sistema hegemônico, feminista, o woke, que é o que ela defende. Então elas representam o sistema, tá? Pelo menos do ponto de vista cultural, embora estejam aí no podcast jurando que estão lutando contra ele. Problema nenhum, tá? Tu não aguenta expressão, não? Isso não é normal no teu cenário? Pra você não. Também não precisa me chamar de doutora, porque eu não tenho doutorado tal qual a Jamile. Entendi. Tô ofendida fácil, né? Você vê como é perigosa essa lei. É muito. Você vê como é perigosa essa lei. Quem tá gritando? Não, a lei da misoginia, que é subjetiva, e num debate, antes da lei ser aprovada, a gente já vê aquele tipo de pessoa que fica extremamente ofendida, a gente sabe, né, que se essas pessoas puderem usar no dia a dia a ofensa pessoal, muitas vezes, porque esse tipo de indivíduo é que tem autoestima baixa, e se eles puderem usar a lei para calar o próximo, eles irão fazê-lo, para obter vantagens financeiras, para silenciar opositores políticos. Então é uma lei perigosa. Por quê? Porque é aquele que se ofende, né, e ofender-se é uma coisa muito pessoal. A gente pode ouvir, eu e você que me assiste, nós podemos ouvir a mesma frase, tá? E eu ficar enaltecido, me sentir elogiado com uma coisa que te ofende. Então o crime, né, principalmente um crime que vai ser imprescritível, inafiançável, equiparado ao racismo, ele não pode ser subjetivo desse jeito.
tá? Não pode. A lei, eu não estou falando que tem que ser legalista, mas a lei precisa de parâmetros mínimos para poder operar com justiça. E não é o que a gente está vendo acontecer no nosso país. Não, eu falo de maneira veemente, é diferente. Essa é a grande diferença. Talvez você... Porque você tem pouca testosterona, Não, querida, talvez você... Já vai fazendo cálculo. Aí foi ironia. Talvez você não tenha debatido até hoje com algum homem de verdade. Essa é a grande questão. Quase um minuto se justificando. Não, se justificando não, porque ela não para de cortar. O que eu acho interessante aqui, pessoal, é que eles sempre espetam com ironia, com sarcasmo, com as variadas falácias argumentativas do feminismo, né? O feminismo, ele se vale de falácias a todo momento para sustentar a sua posição, né? Eu costumo dizer que é muito fácil você debater usando as regras de uma ideia que você criou. E o feminismo faz isso. Ele cria uma nova regra através da qual a gente vai interpretar a sociedade e você é obrigado a debater no tabuleiro que o inimigo coloca na mesa. Assim fica muito fácil vencer a discussão. E uma coisa eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que tirar o chapéu pro Dr. Felipe, tá? Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, diferente da gringa, grande parte do debate daqueles que são representantes do que um dia foi a Red Pill, né, o termo está muito distorcido, muito difamado, eles, embora estivessem certos em suas premissas, apanharam no debate. Eu sou obrigado a assumir, né? Porque não adianta você estar certo, não adianta a verdade estar com você. Tudo depende da maneira como você a expressa. Uma mentira pode convencer massas, enquanto uma verdade pode ser rejeitada por todo mundo. Então, nesse caso, o Felipe, tanto nesse debate, quanto no debate que ele teve com o Guipa, eu acho que ele conseguiu representar melhor, tá? Melhor do que outras pessoas que são também, vamos colocar assim, desse movimento. Por quê? Porque ele consegue ter uma postura séria, ele consegue falar com eloquência, ele consegue falar com verve, ele consegue fazer construções frasais que mostram que ele é uma pessoa erudita, intelectualizada, sem que o discurso fique muito desconectado das grandes massas. Porque não adianta você falar uma coisa, né, no podcast, que ninguém vai entender. Então acho que o Felipe ele representou bem. Ele fala com segurança, ele fala com veemência. E embora eu não concorde com tudo que ele tenha dito nesse podcast, eu acho que ele representa muito mais fielmente a realidade do dia a dia, né, inclusive a realidade do homem trabalhador, que as feministas marxistas dizem defender, do que o outro lado. Então, parabenizo, né? Uma hora elas apanhavam, a outra hora o Felipe batia. Muito bom, eu recomendo que vocês assistam o debate na íntegra. Vocês estão atrapalhando, minha. Porque ela não para de cortar. Ou entrou de novo no ouvido e saiu no outro. Agora vamos voltar. Eu defendo todos os homens inocentes, sejam eles de qualquer classe social, cor, credo. Vocês não. O teu homem negro entra o pardo. Isso é interessante. Nosso país, nosso povo é miscigenado. É lindo nosso povo. Nosso povo é lindo. Miscigenado. Nosso povo é lindo. Filha do céu. Qual sua formação? Antes do Felipe detonar com o currículo exemplar que ele tem, né? De dar inveja, no bom sentido, eu pergunto pra você, se ele fosse um gari, se ele fosse um analfabeto com ensino fundamental incompleto, e ele tivesse dito as mesmíssimas coisas que ele falou aqui, a formação mudaria a veracidade da informação dita? É claro que não. É lógico que não. Então ela ainda dá a famosa, né, carteirada. Tenta usar a falácia do apelo à autoridade, falar de formação, quando na verdade a verdade se prova sozinha. E a qualidade do argumento se baseia na quantidade de informações que você tem para alicerçá-lo, e não no diploma, né? Se fosse assim, não haveria médicos açougueiros, não haveria advogados formados que têm opiniões completamente divergentes. Então é usar, né, desse, vamos colocar assim, esse academicismo para poder nublar o debate, dificultar um debate neutro, transparente, né? E a resposta dele colocou a feminista lá embaixo. Se liga. Vou entrar no jogo dela. Não vou entrar porque aí é o Júnior, né? Aí vai caber ao Júnior. Ô, Júnior, realmente, Júnior, a gente vai ter... A minha que formação, perguntar. filha, eu vou te dizer, você quer que eu te diga? Eu sou formado em medicina, tenho residência em endocrinologia, pós em psicologia, eu fiz residência também em psiquiatria. Assim, eu tenho algumas pós-graduações. Então, pois é. Talvez o teu viés é da USP aí. Talvez o teu viés é exatamente do mestrado que tu faz. Porque todos os argumentos que tu trouxe até agora... Não, passou no vestibular? Todos os argumentos... Já 3 minutos. Porque todos os argumentos que você trouxe até agora são fúteis, são banais, são nada. De novo, quais homens eu defendo? Eu acabei de te dizer, todos os homens inocentes, não importa credo, cor ou religião. Agora você diz o quê? Você separa por classe, você separa por raça. Isso é o que vocês fazem. Eu olho o homem e a mulher como seres humanos, respeitando as suas diferenças inatas. Perfeito. Tem que ovacionar esse trecho do Felipe. Uma coisa que as feministas, né, e o grupo da esquerda mais liberal fazem com muita frequência, embora o marxismo clássico também faça essa distinção, mas mais específica, né, da burguesia e do trabalhador, é
insistir na igualdade. Mas qual igualdade? Ah, você é contra a igualdade? Depende da igualdade. A gente está falando de igualdade de oportunidades, em que as pessoas terão as mesmas oportunidades, com base no mérito, removendo os entraves sociais, que já é o caso. Na verdade, as mulheres hoje elas têm mais facilidade, mais incentivo, mais subsídio, tá, do que os homens em uma grande variedade de áreas. Sem esses entraves, a gente pode lutar pela igualdade de oportunidades, que é diferente da igualdade de resultados, que é o que esse pessoal prega, né? Tanto não funciona que tem o paradoxo nórdico. Suécia é um país super feminista. Quanto mais igualitário, entenda como igualitário, na verdade, supremacia feminista, mais as mulheres tendem a escolher áreas tipicamente femininas. Tá? E a gente tem um exemplo que foi citado pelo autor Martin Van Creveld no livro Sexo Privilegiado, em que essa igualdade que elas tanto almejam, né? Vamos falar de igualdade? Tem mais mulher na universidade. E aí? Os homens são oprimidos então? Vamos olhar por essa perspectiva? Mas essa igualdade que elas almejam, ela só pode existir se ela for forçada pelo Estado. Tá? Porque as pessoas são diferentes. Quem? O branco do negro, o homem da mulher? Não, os homens diferem entre si. As mulheres diferem entre si. Você pode pegar uma mulher que tenha atributos, qualidades, até personalidade, tá? Salário, que se equipara a um homem, enquanto tem um outro homem que está abaixo. E elas não entendem isso. Então tem que ter uma paciência de Jó para discutir com esse tipo de pessoa. Mas foi bom, né? Que uma hora o Dr. Felipe jantou e a outra elas foram jantadas. Assista ao debate completo, se inscreva no canal, valeu e até a próxima.